Louvado seja Deus. Graça e paz. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Louvado seja Deus. Mais uma vez, o Senhor nos concede vida. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que Deus quer falar com o seu povo, com aqueles que creem. Porque aqueles que não creem, eles não vão dar ouvidos à palavra de Deus. Eles vão rejeitar. Ou até mesmo alguns vão ingerir, vão até receber a palavra, mas vão cuspir. Muitos vão rejeitar, mas aqueles que têm um coração quebrantado estão disponíveis e dispostos a receber de Deus nesse dia presente, que é o hoje, que é um presente de Deus para as nossas vidas. O passado não nos pertence mais, o futuro a Deus pertence, e o que nos sobra? O hoje que é o presente. Então, passado, presente e futuro. O que nos sobra? Presente. É um presente de Deus para as nossas vidas e que possamos desembrulhar esse presente que o Senhor nos entregou hoje pela manhã, ao acordar, que nós venhamos a desembrulhar esse presente e assim desfrutar, usufruir tudo aquilo que Deus nos presenteou neste dia. E que tudo seja para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? E se você pode, ouça a palavra de Deus. Talvez você não consiga ouvir assistindo, mas você pode deixar seu celular aí, talvez no seu bolso, ou em cima de uma mesa, de um balcão, e ouvir a palavra enquanto você está nas suas tarefas, enquanto você está trabalhando. Talvez você está aí numa viagem, talvez você está aí fazendo o serviço doméstico, lavando uma louça, lavando uma roupa, limpando a casa, dobrando uma roupa, talvez passando roupas. Deus, Ele sabe como você está aí agora. E Ele sabe também, Ele está contemplando a tua vida, aquilo que você pode fazer. E nós temos que entender que aquilo que nós fazemos, buscando primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, a gente faz para a glória de Deus. Mas quem se beneficia somos nós mesmos. Quando nós louvamos a Deus, quando nós o adoramos, quando nós o buscamos, lendo a sua palavra, cultuando a Deus, somos nós mesmos que somos beneficiados. E se nós não vigiarmos, nós achamos que nós estamos fazendo um favor para Deus, né? Estamos fazendo um favor para Deus. E Deus não precisa do meu clamor, da minha oração, da minha adoração, do meu louvor a Ele. Ele não precisa do meu esforço para buscar a Ele. Sou eu que preciso. É você que precisa. Deus, Ele é autoexistente, Ele é soberano, Ele é majestoso. Já tem milhares de anjos adorando, dizendo que Ele é santo. E Ele diz em sua palavra que se eu e você não clamar, as pedras clamarão. Então a escolha é minha, a escolha é sua. Quem é beneficiado somos nós. Só que muitas vezes nós achamos que nós somos, né? Nós somos autossuficiente, espiritual. Dizemos com as palavras que nós precisamos, né? Mas
Muitas vezes achamos que temos mérito. Não temos. Que nós diminuímos, que Ele cresça. Porque sem o Senhor Jesus Cristo nada podemos fazer. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus, um bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sejam todos bem-vindos. Fátima Batista, louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos. E a palavra de Deus que Deus nos dá para esse presente, que é o hoje, esse dia que Deus nos concedeu com uma folha em branco, lembra? Com uma folha em branco. Aquilo que Deus nos ensinou esses dias atrás em outra live, Ele nos dá uma nova oportunidade, um presente. O que nós vamos fazer com esse presente, hein? O que você está fazendo com esse presente que Ele te deu hoje? O que será que nós vamos fazer com esse presente que Deus nos deu? Então vamos buscar a Deus, porque Ele tem direção, Ele tem as instruções certas, Ele tem o norte, Ele é a bússola, a palavra de Deus. Jesus é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se nós estamos buscando Jesus como nosso caminho, como nossa direção, através da palavra de Deus, e se nós estamos buscando Jesus, o engano não vai nos enganar. O engano, ele vai tentar vir até nós, mas ele não vai entrar, ele não vai conseguir nos corromper. O engano não vai conseguir nos trazer a dúvida, a mentira, deixar enganados. Não. A verdade, ela vem através da palavra de Deus, pelo próprio Jesus, para não nos deixar enganados. E a gente olhar ali e falar: isso aí, vou sair, vou fugir da aparência do mal, porque isso aí não é de Deus, não. Não, isso aí eu não vou fazer, não. Isso aí eu não vou falar, não. Porque a verdade, ela traz clareza. A palavra de Deus, que é a verdade, ela traz luz. Sabe, a luz que nos dá vista, que nos faz enxergar, abre a nossa visão. Porque no meio das trevas, na escuridão, ali há uma cegueira. Ali não se enxerga. Nas trevas não se enxerga. Não se enxerga. Nas trevas é uma escuridão. Então, conforme mais nós vamos recebendo essa luz, mais clareza, mais visão Ele nos dá, mais discernimento para enxergar aquilo que está acontecendo à nossa volta, para enxergar a situação das nossas dificuldades, dos problemas aí, para saber lidar com cada situação, para saber lidar com cada problema, com cada notícia que chega a nós, com cada decisão que nós temos que tomar. A palavra de Deus, ela é vida, ela traz vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquilo que estava morto volta a reviver. Tem vida. Até aquele que um dia viveu, mas morreu, ele ressuscita. Porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Entenda isso. O nosso Senhor, ele tem poder, todo o poder. Satanás, ele pode ter poderes nas trevas, mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. E nada acontece sem o nosso Senhor Jesus Cristo, sem a vontade de Deus ser permitido na nossa vida. Amém? Então, se alegre nesse dia, porque é o presente de Deus para nós. Então vamos desembrulhar esse presente,
Vamos desfrutar desse presente que Deus nos deu, que é o presente, que é o hoje. Vamos usar bem esse presente que Deus nos deu. Amém? E Ele fala conosco. A palavra de Deus vem a nós através do segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Um texto um pouco longo, bem extenso, até o versículo 37. Mas é necessário nós saborearmos cada palavra, cada alimento, cada sementinha. Por mais, entenda isso, que por mais que é lido a palavra de Deus, que é algo que nós vamos ler de forma contínua, é a palavra de Deus. Por mais que é lido, algo que está escrito, mas é a palavra de Deus, ela está saindo. Ela está saindo e ela tem direção certa. Enquanto eu estou lendo aqui, você ouvindo aí, a palavra de Deus, por mais que você já conhece essa história, por mais que você já sabe de cor, talvez, os versículos, a história, mas ela tem vida, ela é eficaz, ela vai fazendo efeito aí, ó. Por mais que você possa não perceber, mas ela está fazendo efeito, ela está gerando algo aí, mudança, transformação, limpeza, tá entendendo? Então, preste bem atenção, vamos mastigar bem, vamos degustar bem, vamos saborear essa palavra a cada dia, no presente que Deus nos deu. Nós desembrulhamos esse presente que é o hoje e vamos usufruir, usar bem, né? Igual uma criança que ganha um presente, ela desembrulha, ela ganha um brinquedo, ela vai brincar com aquele brinquedo, com toda alegria, com gratidão. Vamos desembrulhar bem esse presente com gratidão e desfrutar desse presente que Deus nos concedeu e a misericórdia de Deus que se renovou mais esse dia, como uma folha em branco para escrevermos o nosso destino, o nosso futuro, a nossa vida. Amém? Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados, apagar os nossos pecados, nos lavar de toda a impureza, daquilo que nós nos sujamos, nos contaminamos no decorrer da nossa vida. Amém? Então, vamos viver com o coração alegre, como o salmista no Salmo número 100. Celebrai ao Senhor com júbilo, com cânticos, com alegria, porque Ele é Senhor. Ele nos fez povo seu, eu e você, povo dele, e ovelhas do seu pasto. Amém? Eterna é a misericórdia do Senhor, a bondade de Deus. Por isso estamos aqui. E a palavra de Deus vem a nós através do livro de Reis, segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, versículo 8 adiante. Vamos degustar? E a palavra do Senhor diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro ali, e lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: Dize-lhe
Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela, a mulher sunamita disse, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, Eliseu disse para a sunamita, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, a sunamita disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu tudo disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso dizendo, não despertou o menino.
E chegando Eliseu naquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele e estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amém? Glória a Deus. Que lindo, né? Que testemunho maravilhoso. Que palavra. Por si só a palavra já é suficiente para falar conosco, entrar em nós, fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, discernindo nossos pensamentos, sentimentos, ou seja, aquilo que nós estamos passando aí, nesse mundo, na terra dos viventes. Eu creio que a palavra já falou com você, só de você ouvir esse texto, só de você ouvir essa palavra, só de você ouvir esse testemunho, Deus já falou aí ao teu coração, ao teu espírito. Deus já acalmou você, não é verdade? É isso que a palavra de Deus faz. Ela vai libertando, sabe? Ela vai limpando, ela vai trazendo calmaria, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vem a nós. Contando aqui a história de quando uma mulher rica, uma mulher sunamita que morava na cidade de Sunem, essa mulher, com o seu esposo, o seu marido, ela observava alguém. Sabe, porque as pessoas, elas observam. Por mais que você não percebe, as pessoas estão te observando. As pessoas reparam em você, como que você anda, as suas atitudes, o seu comportamento, as tuas ações e as tuas reações. As pessoas observam, assim como essa mulher observava junto com o seu marido, Eliseu passando. E ela disse para o seu marido: eu tenho observado que este que passa sempre por nós, esse que sempre está aí, está passando, está vindo aí, está frequentando, essa pessoa aí que eu vejo, que eu estou acompanhando ela nas redes sociais, sabe, que eu vejo, eu entro no Facebook dela, eu vejo os feeds de notícia, né? E aparece ela ali, eu vejo as fotos, eu vejo aonde ela vai, o comportamento dela, as atitudes, as postagens dela. Essa pessoa aí, ó, que eu vejo indo trabalhar, essa pessoa que convive comigo no trabalho, eu acompanho ela, eu vejo, olha, os resultados dela. Eu tô provando dos frutos dela. Eu tô observando, eu tô vendo o rendimento dela, o quanto ela se esforça, né? O quanto ela é dedicada, essa pessoa, o quanto ela investe, né? Ela veste a camisa, ela rompe em fé, ela crê no poder de Deus. Nossa, eu tenho observado essa pessoa que ela
não baixa a guarda não, ela continua ali, ó, vigilante, ela continua ali, firmada, né? Ela é prestativa, ajuda os necessitados, tá ali, não se corrompe, né? Conversa com um, com o outro ali, ó. Ela conversa com o faxineiro, trata bem o faxineiro, desde o menor ao maior, não faz acepção de pessoas, não menospreza. Nossa, marido, tenho observado que este homem, esse que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele? Vamos fazer algo? Vamos, porque é um homem de Deus. Deus usa ele. Ele não faz por interesse, não. Ele não faz as coisas, ele não passa por nós, ele não faz as coisas para se mostrar, não. Não, vamos fazer um quartinho para ele, vamos fazer um quarto pequeno, ali perto do muro. Vamos colocar ali para ele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E quando ele vier aqui, ele venha se aposentar ali, para que ele fique ali, ó, naquele aposento, para que ele venha descansar, para que ele tenha um lugarzinho para ele particular. Para que ele tenha um lugarzinho ali, ó, confortável para ele. Vamos fazer? E quando Eliseu, ele vai lá, ele vai pro quarto, ele se deita ali, eu fico imaginando Eliseu. Agradecendo a Deus, falando, meu Deus, Senhor, não mereço isso. Que conforto, que bênção. Eu fico imaginando Eliseu ali, ó, deitado naquela cama, olhando para aquela cadeira, sabe? Deus preparou ali tudinho assim que ele precisava, porque Deus usa assim as pessoas, né? Para preparar, para abençoar. Deus usa as pessoas. E imagina Eliseu ali olhando aquele quarto, falando, nossa, olha o que eles fizeram para mim. Eu fico imaginando Eliseu, nossa, olha essa cadeira, olha que cama gostosa, confortável. Olha, mas não é todo mundo que faz isso não é qualquer um que faz isso não. Olha esse candeeiro, até um candeeiro colocou ali. Uma mesinha para mim, ó. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Não, essa mulher, essa família, essa mulher precisa ser recompensada. Essa mulher precisa ser recompensada. Olha aqui, porque se ela tá fazendo para mim, ela não faz só para mim, ela faz para o próprio Deus. Porque se minha vida é de Deus, o que eu faço é para a glória de Deus, ela está fazendo para o próprio Deus. E Deus quer recompensar ela, então eu vou fazer uma atitude aqui, eu vou chamar ela para ver o que ela está precisando. Se ela precisa que de alguma coisa ali, que eu fale com o rei, com o chefe do exército, alguma coisa, alguma atitude, alguma recompensa, ela precisa receber. É assim, sabia que Deus faz na minha e na sua vida? Quando você toma uma atitude, porque aquele que presenteia, aquele que faz do profeta, ele recebe galardão de profeta. A recompensa, ela vem proporcional. Tá entendendo isso? Aquilo que você faz sem pedir nada em troca, com livre e espontânea vontade, com interesse de coração, com sinceridade, com amor, com vontade. Deus, ele está vendo. Deus, ele está vendo a tua fé, a tua renúncia, aquilo que você faz para ele.
e para os dele. Porque o próprio Jesus, ele disse que aqueles que fazem para um desses meus pequeninos, os meus irmãos, os meus pequeninos, está fazendo para o próprio Deus. Está fazendo para Ele. Ou seja, quando você faz para alguém que é de Jesus, que é servo de Deus, que é serva de Deus, você está fazendo para o próprio Jesus. É como se estivesse fazendo o próprio Jesus. Não que essa pessoa seja o Jesus, mas a presença de Jesus habita nela. É como você está fazendo para o próprio Jesus, mas também quando você nega. Você está negando para o próprio Jesus. Então, ou seja, quando você é hospitaleira, sabe? Recepciona bem, recebe bem, é acolhedora, não desfaz, não humilha, mas ali oferece água, oferece pão, ajuda, né? Veste. Jesus, ele diz que está fazendo para ele mesmo. Quando você vai visitar ali os encarcerados, quando você ajuda, né, aqueles que estão presos, os enfermos, está fazendo para o próprio Jesus. Quando você vê alguém que está precisando e você faz, você está fazendo para o próprio Jesus. Tem recompensa. Você pensa que o que você já fez não tem recompensa? O importante é uma observação. Não fazer por causa da recompensa, porque Deus está contemplando o meu e seu coração se a gente está fazendo por recompensa. Deus contempla meu coração se eu estou aqui fazendo live por causa de recompensa. Será que eu vou ganhar alguma coisa, hein? Será? O céu te recompensa. Entenda isso. Sabe? Reverte. Aquilo que você faz, reverte. A recompensa, ela reverte em coisas sobre a sua vida, sobre o seu lar. Saúde, livramento para você, para os seus. Porque a misericórdia do Senhor alcança os seus através da sua vida, através da sua obediência. A tua descendência é alcançada. E até mesmo a tua desobediência, a nossa desobediência, alcança a nossa descendência. Então é melhor obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque aqueles que do Antigo Testamento, até mesmo no Novo, no Evangelho, que conta, né? Porque até Jesus ser crucificado, eles tinham que oferecer sacrifícios. Oferecer sacrifícios para que seus pecados fossem perdoados. Sabe? Eu tenho que fazer algo para me receber. Após a morte e ressurreição de Cristo, agora é a obediência. A gente não precisa fazer. Você não precisa, eu não preciso ir lá e levar um animal em holocausto para apropriação, para encobrir os nossos pecados. Não precisa. Aquele que é mais simplesinho vai levar uma rolinha, uma pombinha. Aquele que tem um pouquinho mais já leva um cordeiro, né? O outro novilho. Cada um conforme a sua a sua condição. Não precisa mais derramar sangue de um animal. Jesus derramou o sangue dele.
Não se esqueça que é um sangue inocente. Por mim e por você. Jesus não teve pecado. Jesus morreu por nós. Sofreu, foi vendido, cuspiram em sua face. Cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele todo ensanguentado, pregado naquele madeiro, cheio de dores no seu físico. Ele suportou tudo isso. A ira de Deus que viria sobre mim e sobre você foi sobre ele. Ele, o sacrifício vivo, se entregou lá. Sabe quando alguém entrega? Deus, como Deus Pai, entregou ele como sacrifício. Assim como eu e você era para ir, se não fosse Jesus, era para a gente ir lá, tá levando. E não entregar ali para derramar o sangue por causa dos nossos pecados. Um animal. Imagina. Todo ano, toda vez, ir lá levar um animal para sacrificar. Por causa dos meus erros, por causa das minhas mazelas, por causa dos meus pecados. E Jesus, Ele se entregou como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus ali naquele Calvário. Por isso que Ele requer de nós, sabe, obediência. Assim como Paulo disse, você vai cultuar, vai viver a sua vida, vive oferecendo culto a Deus, sabe como? Oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não precisa matar nenhum animal, oferecer nenhum animal. Não oferece nenhum animal para sangue, não. Ofereça a tua adoração, a tua vida, porque Ele comprou a minha e a tua vida lá naquela cruz. Ele comprou. Sabe quando alguém compra? A quanto que é? Pela vida da Kelly, a salvação dela, a alma dela, para ela não precisar mais fazer sacrifício, nada, hein? Toda a vida dela, de toda a humanidade, quanto que é? Fica conjectura comigo. Imagina assim, pra gente entender de uma forma diferente. Quanto que é a vida dessa humanidade, a salvação deles, para que a alma deles não pereça no inferno? Quanto que é? Mas é muito animal que tem que oferecer de todo mundo, por todos os anos e anos. Não, mas quanto que é? Ah, é o sangue. O sangue de um inocente. O Filho de Deus, o enviado na cruz. Aí Jesus vai lá na cruz, morre por nós. Morre porque Ele se entregou para morrer. E Ele diz: Tetelestai. Tá aqui, ó. Tá pago. A dívida está pago. Eles não devem mais nada. A Kelly não deve mais nada. Ela não precisa mais sacrificar nenhum animal. É só ela obedecer. É só ela estar com os ouvidos atentos, ouvir a minha voz e obedecer. Está pago. Está pago a dívida dela. Muitos vão querer condenar, muitos vão querer acusar. Mas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Está pago a dívida. Está pago a tua dívida na cruz. Ele nos comprou naquela cruz. Jesus nos comprou por causa do amor de Deus
que amou o mundo de tal maneira que deu, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pagou a nossa dívida, ele disse: está pago. Eles não devem mais nada. Aqueles que creem em mim e forem batizados serão salvos. Aqueles que não creem serão condenados. Eu paguei a dívida deles, ó. É como se Jesus estivesse mostrando assim: eu paguei a dívida deles. Agora eles escolhem. A Kelly escolhe o que ela vai querer. Se ela vai continuar na escravidão do pecado ou ela vai aceitar essa liberdade. Sabe quando alguém vai preso, mas ali pode pagar uma fiança para ser livre? É como se Jesus estivesse pagando essa fiança para a gente ser livre. Só que tem pessoas que escolhem ainda ficar preso na prisão, no presídio. Mas Jesus pagou a fiança, ela pode ser livre. Ela pode ser livre, ela pode ser liberta. Mas tem pessoas que preferem ainda ficar lá presa, cativa. É isso, a nossa vida espiritual. É mais ou menos isso. Porque Jesus, ele fala conosco assim, conforme ele falou com parábolas, para que a gente tenha discernimento, para que a gente entenda, para que a nossa visão, a nossa mente abra e a gente compreenda de uma forma simples, o que é viver o Evangelho, o que é viver em Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus, o propósito da minha e da sua vida aqui, o propósito de Jesus na minha e na sua vida e através da minha e da sua vida. Ele pagou a nossa dívida, ele nos comprou. Eu comprei. Agora, se a Kelly quiser ser livre, ela escolhe. Porque eu já comprei, eu paguei a dívida dela, mas não como escrava minha, não para ser minha escrava, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu libertei ela desse presídio de pecado, mas para ela não ser escrava minha, continuar na escravidão, debaixo de um jugo pesado, colocando sobre ela um fardo pesado, não, mas é para ela tomar de mim, tirar o fardo pesado dela, tirar o jugo que machucava ela, fazia ela sofrer, e aprisionava, acorrentava ela, né? E colocar do meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, e ela aprender de mim a cada dia, porque eu sou manso e humilde de coração, e ela ter descanso para a alma dela, para que ela aprender de mim a cada dia, porque se ela permanecer na minha palavra, ela verdadeiramente será a minha discípula, eles serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar, vai libertando, porque vai libertando internamente, porque tem prisões ali dentro na alma, traumas de infância, medos, insegurança, indecisões, dúvidas que estão ali prisionando ela. Mas o principal eu já fiz. Depois o Espírito Santo, ele vai ajudando ela através da palavra, ela se libertar dessas escravizações internas. Mas ela no todo, a alma dela, eu já libertei para ela ser livre. Agora ela escolhe se ela quer ser minha serva, mas não escrava, que não sabe o que faz o seu senhor, mas como serva, para servir, para ser mordomo, ou seja,
para aquilo que eu dou para a vida da Kelly, para Kelly oferecer e servir a outros. Não como escrava, mas como serva amiga de Deus, filha de Deus, herdeira de Deus e cordeira de Cristo Jesus. É isso que Jesus fez para com a mim e para com a tua vida, para conosco. Eu estou aqui colocando um exemplo para que você entenda o quão grandioso é. Por isso que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus que enviou Jesus por amor a nós. Por isso que nós escolhemos ser uma mulher de Deus, nós mulheres, e os homens escolhem ser homem de Deus, ou não. Nós escolhemos ser filhos de Deus ou filhos do diabo. Filhos da perdição. Somos nós que escolhemos. Deus é tão maravilhoso, tão justo, tão santo, tão perfeito, que Ele nos dá o direito de escolha. Eu fiz por você. Olha aqui, eu paguei por você. Eu te comprei naquela cruz. Eu te comprei para você ser minha, Kelly. Mas agora você não faz a sua vontade. Sabe por quê? A sua vontade, Kelly, era suja, a sua vontade era ruim. Porque a sua vontade era a tua vontade da carne. E a carne ela é fraca, te levava ao pecado, a praticar as obras da carne, as concupiscências da carne. Agora, eu te libertei, não para você fazer o que você quer, errante como antes. Não, eu te libertei, Kelly, agora. Eu te comprei lá na cruz para você ouvir a minha voz e obedecer. Para que minha presença ande contigo e para que você não venha mais a fazer aquilo que você fazia, mas fazer conforme a minha vontade. Porque agora sim, a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. Agora você vai viver bonança, você vai viver sim dificuldades, perseguições, mas em tudo eu vou te dar vitória. Em tudo você vai vencer. Em todas as coisas eu serei contigo. Você vai poder passar por todas as coisas. Agora, antes não, agora você pode. Porque você trazer descanso para a sua alma em todas as circunstâncias. É assim que Jesus fala comigo e com você. É assim que Jesus mostra para mim e para você. E o que nós estamos escolhendo? Ser pessoas de Deus como Eliseu? Ou pessoas que olham pra gente e falam, ixi, aquela lá, ó, tá assim, só vive fofocando, só vive mentindo, só vive falando da vida dos outros. Não vai pra uma igreja, não lê a Bíblia, não ora. Só fica aí, ó. Essa pessoa aí, ó, só vive deitado, não faz nada. Não limpa uma casa. É preguiçosa, é preguiçoso. Não se posiciona. Tá certo, tem dias de dificuldade, mas olha quanto tempo tá desse jeito aí, ó. Olha quanto tempo tá nessa vida. Não se posiciona, não faz nada. Não toma uma atitude. O que será que as pessoas estão olhando para mim e para você e estão falando? Será que estão falando como falaram de Eliseu? Ó, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. A Bíblia diz que nós somos como uma carta lida pelos homens. Nós somos uma carta escrita. Sabe, nós, como uma carta ambulante, escrita. Mas não é escrita com tinta, com caneta, com lápis, não. É uma carta escrita
pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos uma carta lida, as pessoas, elas olham para nós e elas leem em nós. Sem muitas vezes nós falarmos alguma ou sequer uma palavra. Aí no teu bairro, na tua vizinhança, na tua família, na tua parentela, no teu bairro, na tua cidade aí. As pessoas, elas estão te olhando como uma carta e elas estão lendo você como uma carta, não escrita com tinta, com papel e uma caneta, não, como uma carta escrita pelo Espírito, o Espírito Santo. Sabe, as pessoas leem você assim como essa mulher leu em Eliseu: Santo homem de Deus, Santo homem de Deus. Por isso que nós temos que dar bons testemunhos. A nossa vida. Tá certo que às vezes a gente vai, né? Falar um pouquinho mais alto com os filhos, né? Porque filho, a gente trata aqui, ó, na rédea. É igual, sabe? Animal na rédea. Freando, por quê? A gente faz isso. Porque eles estão sob nossa responsabilidade. Nós vamos prestar contas daquilo que Deus nos entregou. Os filhos são herança do Senhor. Deus os deu. Nós vamos prestar conta. E eu sempre explico para os meus filhos. Eu falo para eles assim. Porque eu sou um pouco rígida. Também devido à minha criação. Foi muito rígida. E pela também as experiências, o caminhar, né? E eu explico para eles assim, que a mãe tem que ser rígida. Por quê? Por que a mãe cobra? Por que a mamãe fala? Por que a mamãe fica em cima? A mamãe insiste. A mamãe não fica deixando aí fazer o que quer. E às vezes até parece que a gente é ruim, a gente é chata, ou a gente ama menos do que algumas mães que fazem os gostos, que paparicam, que fazem o que as crianças querem, ou que vai agradá-los, ou que vai deixar eles felizes, porque nem tudo que faz eles felizes é bom para eles, assim também para nós. Então eu explico para eles, eu ensino vocês a amar a Deus. A minha preocupação não é ensinar vocês ou fazer com que vocês me amem. Eu quero ensinar vocês a amar a Deus. Aí talvez pode alguém pensar, mas eles têm que obedecer o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe, sim. Mas eu explico para eles assim, eu não me preocupo em ensinar vocês a me amar a mãe. Eu me preocupo em ensinar vocês a amar a Deus. Porque se vocês amar a Deus, consequentemente, vocês vão me amar. Porque se eu ensinar os meus filhos a me amar, eles podem não amar a Deus. Aí eles vão me amar, vão cuidar de mim, vão me honrar, e eles podem não cuidar daquilo que é de Deus. Eles podem não honrar a Deus, mas podem me honrar, mas não honrar a Deus. Por isso que eu explico para eles a necessidade. E a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer primeiro para aqueles. Se a gente faz melhor para os de fora do que estão dentro, nós estamos sendo pior que um incrédulo. Mas o que Deus ele me ensina? Que os nossos filhos são como flecha na mão do arqueiro. Sabe assim, na aljava? Sabe, o arco. Eles são flecha
quem lança os filhos somos nós. Daquilo que nós aprendemos, se nós somos bem-aventurados, como no Salmo 128, se nós estamos buscando a Deus e tendo uma vida na direção de Deus, como eu, mulher de Deus, você como mulher de Deus, você mulher, você homem como homem de Deus, como pai, nós direcionamos. Imagina um arco e nós lançando os nossos filhos como flecha. Para onde nós estamos lançando eles? Por isso que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele, não se desviar do caminho. Crescer, ensinar junto. Nós indo, não é falar, não é assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, as crianças, elas observam mais o que nós fazemos do que nós falamos. As crianças, elas prestam mais atenção, ou seja, elas obedecem mais, é mais exemplo aquilo que eu faço, aquilo que eu estou sendo, aquilo que eu sou, as minhas atitudes, as minhas ações e reações, do que aquilo que eu falo. Pode perceber isso. Por isso que eu explico para eles que os nossos filhos têm que ser treinados. Treinados, eu falo assim, olhando como um soldado para a guerra. Para a guerra. Como que vai treinar um soldado melindroso? E a guerra é espiritual. Nós dizendo uma guerra. O soldado, uma guerra física ali, ele tem que ser treinado. Como que é o soldado para ser treinado? É na mordomia, é no conforto? É mimando? É fazendo o que gosta, dormir até tarde? Não, o soldado tem que acordar cedo. O soldado tem que ir, muitas vezes ali, eles colocam ali aqueles que vão para o exército, aqueles que estão sendo treinados, eles vão ali, ó. Ser treinado na mata, passando ali por dificuldade, comendo não aquilo que eles querem, dando valor do que é cada alimento, quando eles estão ali na batalha, na guerra, no treinamento. Tem que aprender a dar valor no conforto, na cama que tem. Imagina aqueles que estão lá, sendo preparados, treinados para o exército. Você pensa que eles não dão valor para uma caminha? Dormir até mais tarde, um alimentinho, um arrozinho, um feijãozinho na hora. Você pensa que eles não dão valor quando eles estão lá, no meio da mata, comendo alimento enlatado, uma roupinha limpinha, um banhinho tomado? Você pensa que eles não dão valor? Você pensa que eles não valorizam? É assim. Deus, ele me ensina assim, dessa maneira. Tem um momento certo. Não é a gente ser duro demais, firme demais, porque é igual a torneira, se apertar demais ela espana. Tudo tem o seu momento. Por isso que nós temos que procurar esse momento, esse manejo, esse equilíbrio na dose certa, sabe? Para não pesar demais de um lado, né? Para não espanar a torneira e não faltar do outro. E quem dá essa direção, quem dá essa instrução para nós, tem hora de abraçar, dizer que ama, de brincar, tem hora de mimar, de falar: meu filhinho, mamãe te ama, né? Você tá lindo, nossa, você é muito inteligente, olha só. Mas tem a hora de se posicionar. Dizer não, ser firme, autoridade, para ter respeito, para ter reverência. Nossos filhos têm que ser treinados. Eu falo isso pela minha vida, pelo que eu vivi, pelo que eu vejo, pelo que Deus mostra, sabe, em outras vidas, famílias, crianças, pais.
através de erros e acertos. E assim eu vou aprendendo também com os meus erros, os meus acertos. Ou seja, na prática, vivendo, né? E buscando em Deus a direção certa. Esse equilíbrio. Esse manejo, né? Como conciliar as coisas. E hoje, o tempo que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Tempos difíceis, onde a gente tem que ter mais sensibilidade ainda a ouvir a voz de Deus para poder continuar com nossas crianças aí. Você como pai, como mãe, vó, vô, tio, tia, você que cuida de alguém tem responsabilidade, talvez você como mãe espiritual, como um pai espiritual aí de alguém, você que está aí como a mãe, ou seja, ajudando alguém aí, acolheu alguém para estar aconselhando, ajudando, apoiando, abraçando uma causa aí. Você como pai também, na fé de alguém. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, essa conciliação aí, ó, de uma forma exata, senão um lado vai pesar mais, né? É perigoso aí, ó, sofrer consequências. Então, eu vejo a necessidade de a gente... Deus sabe que está falando dessa maneira aqui. Deus sabe que tem pessoas que precisam escutar isso. Talvez está sendo rude demais, ou talvez está sendo molenga demais. Deus sabe. Observa, medita, ore, peça a Deus direção, sabedoria. Deus dará. Deus dará. Porque eu vejo assim, amados, Deus me mostra assim que os meus filhos têm que ser confrontados aqui dentro da minha casa. Eles têm que ser confrontados. Porque eles serão confrontados lá fora. Na escola, na faculdade, nos ambientes onde eles vão entrar. Tá entendendo? Eles vão ser confrontados. É como preparar os nossos filhos, os nossos, para um exército, uma batalha, uma guerra. Nós vivemos em guerra constantemente. Uma guerra espiritual. E a maior guerra é a carne que milita contra o espírito. A carne que luta contra o espírito. Ou seja, a vontade da carne contra a vontade que é de Deus. Aquilo que é errado, aquilo que é certo, sabe? O errado quer fazer, mas o certo fala, não, não vai fazer não. E fica aquela briga, sabe? Militando assim, ó, brigando. E se nós deixarmos nossos filhos aí, preservarmos eles desses confrontos, tanto externo, que é a realidade, quanto interno também, que é a realidade. Tem pessoas, mas agora não é tempo. Samuel, desde pequeno, servindo. Davi já com novinho. José, passando por tantas coisas. Olha que responsabilidade, por tanta coisa. Davi. E às vezes a gente quer preservar demais e acha que isso é amor. O preservar demais, cuidar demais. Às vezes a gente pode estar enganado achando que é amor, mas é emoção. Tá entendendo isso? É a emoção do coração, que a palavra de Deus diz em Jeremias, que a emoção, o coração, ele é perverso e enganoso. Ou seja, ele nos engana. O nosso coração, as nossas emoções, ela nos engana. Eu acho que estou fazendo certo, mas na verdade está ferindo os princípios da palavra de Deus, está fazendo errado, tá lançando errado a flecha, está lançando errado a flecha. Por isso nós temos que examinar num todo, não é só histórias isoladas da Bíblia, versículos isolados.
Não, nós temos que examinar um todo. Não é também olhar uma situação, a família de alguém ou a história de alguém, a criação de uma criança, a criação dos pais para com os seus filhos de forma isolada. Nós temos que olhar com um todo. E tomar como exemplo para nós, para aquilo que nós venhamos a fazer e não fazer. Porque nós estamos lançando eles para um futuro, para algo que está para frente. E como nós estamos lançando? Para onde? Para onde nós estamos lançando? É só Deus para ter misericórdia da gente e nos ajudar. Mas a gente tem que se esforçar e buscar. Por isso que Deus nos reúne assim, ó, para a gente se fortalecer, ajudar um outro aqui, ó, com uma palavra, uma ajuda. Eu fazendo o que eu posso aqui, fazendo a transmissão, e você aí, compartilhando, você aí, ó, comentando, você aí, ó, intercedendo por alguém, orando, fazendo a sua parte aí. E junto nós vamos nessa caminhada. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas que precisam entender dessa maneira. Porque se a criança não é confrontada aqui, ela vai ser confrontada lá fora. E talvez ela não tenha estrutura emocional, psicológica, ela não tenha estrutura mental para suportar os confrontos lá fora. Então, se os meus não recebem confronto lá fora, vai ser confrontado aqui. Sabe para quê? Ganhar resistência. Resistência. Tem que ter resistência. Resistência no equilíbrio, né? Não esqueça disso. Não é muito, não vai virar um casca grossa, né? Resistência no equilíbrio, assim, ó. Moderado. Até o sal é ótimo, o sal é bom demais. Mas por isso que a Bíblia nos ensina que a nossa palavra seja temperada com sal. Não é muito salgada, nem faltando sal, sonso, não. Por isso que a palavra de Deus diz que o sal, ele não pode, se ele for insípido, sem sabor, não presta para nada, a não ser lançado fora, ser jogado e pisado pelos homens. O sal tem que ter sabor, mas você percebe que se colocar muito sal na comida, o sal é muito bom, é ótimo, mas se colocar muito, estraga. Mas se colocar pouco também falta. Então, moderado, temperado, temperança no tempo certo, moderado, sabe? Controlado. Tudo na dose certa. Nem para mais, nem para menos. Às vezes a gente vai, né, extrapolar um pouquinho, né? Mas Deus, ele nos dá graça. Ele é misericordioso, ele vai nos ajudando. Mas a gente tem que fazer, tem que ir buscar, né? Temer a Deus. Nós temos que fazer alguma coisa, não pode deixar aí. Não é só Deus. Deus é Deus da minha vida, ele é. Mas se a gente não chegar a ele, não chega a nós, não. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Ou seja, eles vão ter resistência, sabe? Sabedoria, discernimento, vão ter maturidade. E muitas vezes nós queremos preservar
as crianças aí de ter maturidade, ter resistência. Mas a gente não preserva das coisas que eles estão assistindo, dos jogos que eles estão jogando, que estão acabando com a mente. Estão escravizando a mente deles. E aí a gente vai pela emoção, né? Olha para ver como que é o engano. Quando o coração é enganoso e perverso. Olha como que é engano quando a gente age pela emoção. Assim, em todas as áreas da nossa vida. Como pai, como mãe, como vovô, como funcionário, como patrão, como servo de Deus, como liderança aí. As emoções, elas nos atrapalham muito. Por isso que essa mulher aqui, ó, com moderação, quando o filho dela morreu, o filho dela morreu. Amados, o filho dessa mulher morreu. E ela teve equilíbrio. Ela não saiu desesperada. Ela não saiu aí gritando ou falando para o seu esposo ali. Não, ela teve equilíbrio. Essa mulher que não pediu nenhum filho, ela só fez por gratidão, ela só fez por bondade, ela só fez para ajudar. Mas quando Deus tem algo, um projeto na vida de alguém, Ele dá até aquilo que nós não pedimos. Mas Ele sabe o que está no coração. Assim como no Salmo 37, a palavra do Senhor diz que aqueles que também se deleitam no Senhor, aqueles que se deleitam no Senhor, aqueles que se agradam no Senhor, Ele realizará o desejo do coração. Sabe, Deus realiza um desejo lá da infância, um sonho, aquilo que talvez foi esquecido por você, mas era algo que estava assim no seu coração, né? Ele tem prazer em alegrar a nós. Ele tem prazer em nos abençoar. E foi assim que Deus fez, porque Deus viu o coração dessa mulher, a generosidade dessa mulher, a disponibilidade dessa mulher. Assim como Raabe, né? Raabe fez para aqueles espias, o povo de Deus, em prol, né? Do povo de Deus, ela foi recompensada, ela foi abençoada e honrada, que até está na genealogia de Jesus, a mulher meretriz, mal falada, talvez desprezada ali pelo seu povo lá em Jericó, talvez ali julgada, as pessoas desfazendo dela, criticando ela, xingando, zombando. Mas só ela e a sua família foi salva lá de Jericó. A improvável. Tantas pessoas, né? Talvez melhores que ela, menos difamada do que ela, menos defeitos do que ela, passado menos sujo do que ela. Mas Deus, graças a Deus que Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Ele vê o coração, a intenção do coração. E Raabe e sua família foram salvos. E Deus honrou ela. Assim como Deus fez com essa mulher aqui. Ela não pediu nada. Filho, nada. Ela falou, tô bem.
Eliseu falou assim, o que eu posso fazer por você? Eu falei, não, eu habito no meio do meu povo, tô ótimo. Já tenho tudo que eu preciso aqui, já vivo no meio do meu povo, tô alegre, tô feliz, não falta comida, não falta alimento, não falta dinheiro, tá tudo bem. Tem meu marido aqui, tá ótimo, tô feliz, tô contente. Sou grata a Deus por tudo, tá tudo bem. Mas entenda que por mais que você, ó o que Deus tá falando, por mais que você aí, ó, seja grata a Deus por tudo. Você aí que se contenta com tudo que Deus faz na sua vida, que Deus já fez e fará. Mas Deus, Ele vai fazer algo a mais na sua vida. Deus vai te recompensar por algo que você fez, uma atitude. E Deus vai fazer na sua vida algo que você nem está orando e pedindo. Toma posse. Você pode crer? Então creia. Toma posse. Receba, que eu estou recebendo aqui. Deus, Ele vai fazer algo na sua vida. Ele vai realizar um desejo do seu coração. E você vai se alegrar. Porque é do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua história, para a tua caminhada. Deus, Ele vai fazer algo na sua vida. Porque você fez algo para Deus. Você fez algo para Deus. Você fez algo em prol do reino de Deus, para a glória de Deus. E Deus se agrada. Não pense que o que você faz para Deus, Deus faz vista grossa. Não, não faz não. Deus não deve nada para ninguém. Então se você fez para Ele, você vai ser recompensado. Se você trabalhou para Deus, você vai ser recompensado. Digno é o obreiro do seu salário. Deus, aqueles que trabalham para o reino, Ele recompensa. Ele recompensa. E Ele sabe a forma de recompensar você. Até a quantidade, o tempo. Ele sabe como recompensar você. Ele sabe da tua vida, Ele sabe da tua história. Foi Ele que te criou. Então somente confia, continue. Continue. E sabe o que Deus está dizendo? A este tempo determinado. Não é o tempo seu. É o tempo de Deus. O tempo que Deus está determinando a sua vida vai acontecer. Não pense como essa mulher. Não mintas a tua serva. Não pense como ela. Porque você já sabe que Deus não mente. Ele não brinca com os nossos sentimentos. Ele não brinca com as nossas emoções. Ele não mente. E se Ele está dizendo que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai realizar um desejo do seu coração. Algo que você nem esperava acontecer. Que você nem pedia. Que você nem orava. Você vai viver e você vai se lembrar, o Espírito Santo de Deus, quando acontecer o que Deus está falando aqui, você vai se lembrar dessa transmissão, dessa palavra, dessa live. Você vai se lembrar, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar. Para você entender que você serve a um Deus poderoso, um Deus que fala, um Deus que cumpre no tempo determinado, assim como Ele diz. Essa mulher com equilíbrio, com temperança. Imagina o domínio das suas emoções naquele momento. A temperança para poder dizer que tudo vai bem com o filho morto. Olha o domínio próprio dessa mulher. E é isso que o Senhor requer de nós, domínio próprio. A situação está difícil, mas Ele vai dando as instruções. Assim como Ele deu essa mulher. Não, agora não comente. Igual Abraão. Abraão não falou nada para Sara que ia oferecer Isaac em holocausto, em sacrifício. Não. Tem coisa que não é para você falar. Que as coisas vão se resolver. E você sabe. Deus vai te instruir aí, não precisa ficar com medo. O que eu vou fazer? Não, dá um passo de cada vez. O Espírito Santo, Ele vai te conduzir. Vai dar o passo para a direita agora, para a esquerda. Ou vira para o lado.
Ele vai te conduzir à luz da palavra de Deus. Então, não temas, não se preocupe. Não se preocupe com essa enfermidade, não se preocupe aí com esse problema, com essa dificuldade, com essas contas a pagar, com essas dívidas, com esse levante. Não se preocupe com os falatórios, com as calúnias, com esses processos. Não se preocupe com aquilo que vem contra a tua vida, contra os teus, a difamação. Talvez venha aí a humilhação, a traição. Talvez você aí está vivendo por um luto. Não temas, não temas, não temas. Não temas. Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar aí, quando você está conectado no trono da graça, Ele vai te dando equilíbrio, Ele vai te dando temperança, domínio próprio, e aí você vai produzindo o fruto do Espírito, e você vai ter aí, tá aí, equilibrado. E você vai fazer tudinho o que Deus te direcionar, para resolver esse problema aí. Porque a sua vida é de Deus, é para a glória de Deus. Esse filho veio de Deus, é a herança do Senhor para a tua vida. Assim, esse filho aqui, dessa mulher, é a herança de Deus para a vida dela. É um presente de Deus para a vida dela, é algo que Deus deu. Talvez tenha algo na sua vida aí que Deus deu, Deus fez na sua vida e agora você não sabe o que fazer. Saiu do teu controle, morreu, acabou, foi embora. Talvez tenha algo aí na sua vida aí que Deus fez, Deus te deu e agora acabou. E você não sabe o que fazer. Mas você sabe que atitude tomar, buscar a Deus. Buscar o Deus que te deu. Buscar o Deus que fez a sua vida. Buscar o Deus que fala contigo, que te dá direção. E assim essa mulher foi até o profeta. O profeta de Deus, aquele que fala o que Deus manda. Essa mulher vai até o profeta. E ali o profeta Eliseu vê ela distante, fala: oi, Geazi, vai lá com ela ali. Uma mulher a mulher sunamita ali, vai lá ver o que está acontecendo. Pergunta para ela se tá tudo bem com ela, com o esposo, com o filho, né? Aí ela falou: ó, Geazi, vai tudo bem. Por que ela não falou para Geazi? Porque Geazi não pode resolver os problemas dela. Por que você não fica aí falando seus problemas aí, expondo, como Ana expôs lá no templo, que a Penina estava afrontando ela? Por que ela não ficou falando para um para outro? Por quê? Porque não vai resolver o problema dela, ela vai direto na fonte. É assim que você vai fazer, você vai direto na fonte. Você vai direto naquele que pode resolver o seu problema. Não fica aí com um com o outro, não. Ah, mas é Geazi. Anda com o homem de Deus. Tá junto com o homem de Deus. Tá junto de Deus. Tá junto aí da presença de Deus. Tá junto aí, tá enturmado aí. Não. Mas ele não pode resolver o meu problema. Ela não pode resolver o meu problema. Eu vou com aquele lá, que tem todo o poder e autoridade. Eu quero ouvir a voz dele, não quero ouvir a voz do homem que é limitado, eu quero ouvir a voz de Deus. O profeta era a voz de Deus para com o povo na terra. Então você não vai aí buscar aí, com um, com o outro, não. Que não pode resolver o seu problema, ela pode te ajudar. Né? Interceder por você, levar um recado, como o Geazi podia levar um recado, mas não podia resolver o problema dela. Então vai na fonte, vai direto. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto. Ora aí nessa pia. Ora aí nesse tanque. Vai orando aí com essa vassoura na mão, com esse rodinho na mão. Vai orando aí, vai orando, vai buscando, vai na fonte. Vai orando aí dentro desse carro, vai orando aí. Fala com ele, abre teu coração, fala com ele. Fala: Senhor, aqui, tô expondo o que aconteceu, o que está acontecendo. Quando você expõe o que está acontecendo, ele age da melhor forma, Então expõe aí onde você estiver. Sentado nessa cadeira aí, ou em cima dessa cama, deitada.
ou aí em cima desse sofá, ora aí, faz alguma coisa. Porque algo aconteceu aí, ó, nesse ambiente, nessa casa, nesse lugar, aconteceu. Algo aconteceu aí que não tá bom. Algo aconteceu aí que é você que precisa tomar a decisão, é você que precisa buscar. Não espere do teu marido. Não. Imagina se essa mulher ficasse esperando o marido dela. Talvez ele não teria essa reação, essa sabedoria de buscar. A falar com o profeta. Talvez ele iria se conformar com o problema ali, tá tudo bem, morreu, vamos sepultar. Não, mas ela tomou uma atitude. Então não espere das pessoas aí fazer o que é para você fazer. Não espere as pessoas tomar atitude que é sua. Não espere as pessoas se levantar e expor os problemas a ela para elas tentar resolver o seu problema, sendo que é você a escolhida, o escolhido para ir, para se posicionar, para se levantar, para se erguer aí, ó, com domínio próprio, com temperança, com força, com garra, com coragem, com ousadia na fé. E aí ir lá na fonte e falar com o papai do céu, falar com Deus. E assim como ela fez com o profeta, foi lá e diz para ele: pedi eu, meu senhor, algum filho? Eu não pedi. Ou seja, você está brincando com o meu sentimento? Está me enganando? Quer dar só igual dar um pirulito, uma bala para uma criança, depois toma da mão? O senhor dá as coisas para mim e vem brincar comigo? Só para me fazer vontade, para me alegrar um pouquinho e agora me entristecer? Me enganando? Quando a gente expõe com sinceridade, com humildade, as coisas para Deus, assim como essa mulher estava expondo as coisas dela, os problemas dela para o profeta de Deus, ele age, amados, ele age. Nosso Deus se compadece, ele fala: não, tem que fazer alguma coisa por ela. Aí ele pega e fala o profeta diz: não, vai lá, Geazi, pega os teus lombos aí, teu meu bordão, vai correndo. Se alguém te parar, te cumprimentar, não para não dá nem ouvido, vai, segue reto. E vai lá, pega o meu bordão e põe sobre o rosto do menino. Tem coisa que Deus vai usar aí, preparar alguém para dar início àquilo que ele vai fazer, mas ainda não acontece. Ainda não acontece. E a mulher fica feliz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Já se alegrou. Ele lançou uma palavra de ânimo para ela, já mudou a situação, né? Já mudou a conversa, já mudou o semblante, assim como o semblante de Ana mudou, né? Já não comia, agora passou a comer, porque recebeu uma palavra, recebeu uma promessa, recebeu algo de Deus e que algo vai acontecer, recebeu uma mensagem, assim como você está recebendo aqui, recebeu uma mensagem de Deus, que as coisas vão mudar. Se levantou e seguiu. Aí chega lá Geazi, faz todas as coisas que o profeta disse, mas não despertou o menino. Não aconteceu não. Aí Eliseu vai lá. Tem coisa aí que é o próprio Deus que vai resolver aí, ó, que vai prover na sua vida, na sua casa. Ele vai agir aí, ó, de uma forma tão extraordinária na sua vida, naquilo que já morreu, os projetos, os planos, esses sonhos, essa situação. Parece que acabou, parece que faliu, parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais conserto, parece que não tem mais volta, parece que não vai ter mais mudança.
Parece que não vai ter mais reconciliação, parece que não dá, não volta ao primeiro amor, parece que agora se conformar. Não, ele vai. Calma, as coisas estão acontecendo. Essa mulher já se alegrou porque ela viu que o profeta de Deus tomou uma atitude. Ou seja, ela foi lá expor e ele já, não, alguma coisa vamos fazer. E você está vendo isso. Você expôs a Deus isso que você está vivendo, a sua dificuldade, as suas limitações, aquilo que você está aí, enfrentando, que entristeceu, talvez trouxe desânimo, talvez trouxe uma angústia, uma aflição para a tua alma, uma dúvida. E você está aí, já vendo os sinais de Deus, que Deus está agindo em teu favor. Assim como ela se alegrou porque ela viu que o profeta de Deus já estava agindo em favor da vida dela, da casa dela, da família dela, do problema dela, que era o filho que estava morto. E você vai ver o que Deus vai fazer aí, na tua casa, na tua vida. A transformação, a mudança de cenário. O cenário era de luto, de morte, de tristeza. É um pensamento que já era para o futuro, já viver a vida inteira pensando, lembrando, chorando. Não, mas Deus, ele chega para mudar. Quando você faz como essa mulher, você vai buscar em Deus os conselhos para a tua vida, a direção. Quando você expõe para Deus as tuas causas, as tuas necessidades, Ele age. Talvez não haja ali naquele momento, assim como Ele enviou primeiro Geazi. Ixi, mas você viu que Deus agiu. Deus está fazendo, né? Deus está trabalhando, porque Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. A palavra de Deus diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, essa mulher esperava ali, através no profeta de Deus, porque ele representava Deus na terra para falar com o povo. Então ela esperava nele, em Deus, no Deus do profeta. E assim como nós esperamos em Deus, e a palavra de Deus garante que Ele trabalha. E você pensa que Ele não está trabalhando em favor da tua vida, da tua casa, dos teus? Para com isso. Se anima, se alegra. Deus já está trabalhando. Talvez ainda não se concretizou aí, ainda não tem vida aí, mas Ele já está agindo, está trabalhando. Continua, assim como Ezequiel, continua profetizando, Ezequiel. Profetiza, já teve um ruído aí, um sinal que Ele está trabalhando, que aquilo que Ele falou para você fazer está dando certo, né? O Ezequiel, continua, só obedeça, continua fazendo, já ouve o ruído, já vê um reboliço aí, as coisas começou a se movimentar, as coisas estão começando a se encaixar, cada osso no seu osso, as coisas estão entrando no lugar, então as coisas estão se encaixando aí, cada osso no seu osso, as coisas estão indo pro seu lugar, tá crescendo nervos, pele, mas não tem vida. Mas você vê que tá trabalhando, né? As coisas mudaram aí na tua vida, na tua casa, no teu trabalho aí, nessa situação. Tá mudando? Então é o sinal de Deus, que Deus está trabalhando em teu favor. Aleluia. É o sinal de Deus, que Deus está trabalhando. Então espere mais um pouquinho, continua profetizando, continua fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, obedecendo, conforme a palavra de Deus. Continua. E quando você continua, vem a vida. Aquilo que estava morto, aquilo que estava seco, sequíssimo, sem esperança, olhar humano, volta a ter vida. Volta a ter esperança.
Assim como o profeta Eliseu fez o que tinha que ser feito. Foi lá, agiu. E ele viveu. Esse menino voltou à vida, ele reviveu. E Geazi, então Eliseu chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou ela e veio e disse: tô aqui, ó. O homem de Deus entregou o milagre na mão dela. Deus vai te entregar o teu milagre na tua mão, nas tuas mãos. Continua. Talvez tenha momentos que você vai passar por momentos difíceis, porque os dias são maus. Mas Ele vai estar contigo. Ele vai te dar sabedoria, temperança, para ter esse domínio, esse equilíbrio. Nos momentos de dificuldade, como essa mulher. Enquanto você vai fazendo, Ele vai te recompensando. Assim como Ele recompensou ela. E você vai agradecer. Você vai testemunhar como essa mulher agradeceu. Ela se prostrou aos seus pés e se inclinou em terra. E ela pegou o seu milagre, o seu filho, e saiu. Voltou. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai fazer o milagre, Ele vai entregar aí, ó. Aquilo que já era, já tinha acabado, já tinha falido, já tinha ido embora, já tinha desfeito, já tinha morrido. Os planos, os projetos, Ele vai te entregar. Tô aqui, ó. Aquilo que eu te dei e morreu. Tô aqui. Aquilo que eu te entreguei. Aquilo que é teu. Tô aqui. A tua recompensa que morreu. Aquilo que Deus te deu. A tua herança. Tô aqui. O inimigo não vai roubar, não. O inimigo não vai roubar, o inimigo não vai conseguir matar ou destruir, não. Porque foi do céu, foi do Senhor para com a tua vida. Ainda que saiu das tuas mãos, do teu controle, mas Deus, Ele te traz novamente. Ele restitui, Ele reconstrói. Ele faz reviver, Ele te dá, entrega nas tuas mãos. E você vai agradecer a Deus. Você crê nisso, no poder da palavra? A maior profecia é a palavra de Deus. Nós estamos aqui na revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. Você crê que você vai testemunhar? Você vai testemunhar, você vai se render, você vai reconhecer a grandeza, o poder de Deus. Você vai agradecer a Deus, prostrado aí, com o teu coração prostrado, reconhecendo que é Ele que fez a sua vida. E você vai pegar o seu milagre, você vai viver aí, ó, de forma alegre, contente, contando o testemunho que Deus te dá. Ou os testemunhos que Deus te dá. Ele vai entregar nas tuas mãos o teu milagre. E você vai se alegrar, você vai se prostrar, você vai se humilhar e você vai agradecer a Deus. Muito, 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 muito. E você vai tomar esse milagre aí, você vai viver, você vai voltar. Assim como ela saiu ali, foi para sua casa. Imagina ela toda feliz contando. Vai ter testemunho sim para você contar. E para aqueles que é para fazer o culto de ação de graça, vai fazer, para agradecer a Deus. Esse é o nosso Deus, soberano, poderoso, justo, fiel, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai das luzes, o eu sou, que ninguém pode impedir o agir de Deus. Esse é o nosso Deus poderoso a qual nós servimos, a qual eu e você estamos aqui. Você cooperando comigo, eu com você aqui, em Deus, em Cristo Jesus.
e Ele nos fortalecendo, nos ajudando. E juntos nós vamos conseguir vencendo as batalhas, tendo aí esse equilíbrio em Deus, porque um tá ajudando o outro. Aí, às vezes a Kelly desequilibra um pouquinho aqui, você ajuda eu aí, né? Talvez a Kelly se entristece um pouquinho aí, você me alegra aí. Talvez você se entristece aqui, a Kelly tá aqui, né, para servir e alegrar você. Então assim, juntos nós vamos conseguindo, irmãos, em Cristo Jesus, rompendo em fé. Porque é melhor dois andarem juntos do que um só, porque se um cai, outro levanta. Então, quanto mais gente, melhor, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Se tiver 4 amigos, melhor ainda, porque se estiver paralítico, vai conseguir levar até Jesus. Então esse é o nosso Deus que nós servimos. Continuemos firmes, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amanhã eu não sei se eu vou conseguir entrar, porque amanhã eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico na face, remoção de uma pinta no rosto. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? E é na parte da manhã. Peço que aqueles que puderem orar pela minha vida em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar a minha vida. Peço que orem por mim. Amém? Mas quando nós estamos na dispensação do Espírito Santo, de Deus, tudo contribui e coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo será para a glória de Deus, conforme a vontade dEle. Amém? Então, não tenho certeza se eu poderei estar aqui na live. Amém? Mas Deus sabe. Deus sabe. Vamos continuar na dispensação do Espírito Santo. E se Deus permitir, estaremos aí na sexta-feira. Amém? Para a glória de Deus. E assim continuaremos juntos para a glória de Deus. Vamos orar? Você que tem pedido de oração, você que quer que ore por alguém ou por você, escreva o seu nome nos comentários, o nome de alguém nos comentários, para estar anotando no caderno de oração. Eu creio no poder da oração. Aqui é uma atitude de fé. É uma atitude de fé. E eu creio que Deus, Ele ouve, Ele vê. Assim como a atitude dessa mulher, sabe? De fazer algo para o homem de Deus, para aquele que é de Deus. E assim eu tomo essa atitude de estar colocando o nome, o pedido de oração no meu caderno. Eu creio que Deus ouve. Deus, Ele ouve, Ele estende as suas mãos. Ele é onisciente, onipresente. E Ele é poderoso, onipotente para fazer nas vidas daqueles que estão necessitados. Amém? E isso aqui é uma atitude de fé. Precisa disso? Foi algo que Deus já colocou no meu coração já faz alguns tempos, anos. E nesse caderno eu tenho colocado os nomes das pessoas. E eu creio que quando eu apresento os nomes que estão aqui, Ele, como Deus onisciente, onipresente, Ele vai. Eu creio. Na fé que eu tenho, no autor e consumador da minha fé, da nossa fé, eu creio que Ele age. Amém? Porque não vejo erro aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Não podemos ser como os fariseus, né? Ah, mas não pode curar no sábado. Fica ali preocupado com o sábado. Aquele que foi curado no sábado. E não se preocupa com a libertação dele, com a cura dele, que estava sofrendo. Então, vamos ter amor ao próximo, né? Exercer esse amor. Seguir na paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, aqui estamos, Senhor, reconhecendo o Senhor como nosso Deus, como nosso amigo, Deus como nosso Salvador, Remidor, o nosso Deus como nosso Pai, amigo, companheiro, que nos ajuda através do Espírito Santo de Deus. Aqui estamos gratos a Ti pela salvação da nossa alma, perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, por amor a nós, para nos comprar, para pagar a nossa dívida lá, naquele Calvário.
aqui estamos, Senhor, reconhecendo que nós não merecemos esse sacrifício, essa graça, misericórdia, mas porque a tua bondade, o teu amor nos alcançou. Podemos estar aqui, mais uma vez, reconhecendo que tu és o nosso Deus, nosso único, suficiente Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida. Suficiente. É o Senhor nas nossas vidas, e sem ti nada podemos fazer, Senhor Jesus. E aqui te agradecemos por tudo, pela tua presença, através do teu Espírito Santo, que age na face dessa terra, em nós, através de nós. E aqui expomos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Aqui nós venhamos a expor os nossos cuidados, Senhor. Aqui venhamos a expor as nossas fragilidades e pedimos a tua ajuda, pedimos que o Senhor venha ainda mais nos ajudar, nos auxiliar, nos instruir conforme a tua palavra, para termos esse equilíbrio, para assim enfrentarmos as dificuldades do dia mal, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, Senhor, para enfrentar as dificuldades dessa vida, assim como essa mulher enfrentou um dia difícil, dia de problema. Ó Deus, nós queremos estar assim, Senhor, tendo olhos bons para todo o nosso corpo ser luz. Nós queremos estar assim, Senhor, ó Deus, reconhecendo com discernimento, reconhecendo e assim sendo um instrumento de Deus para abençoar as vidas, aqueles que são de Deus, aqueles que fazem em prol do teu reino, Senhor, para o crescimento do teu reino, aqueles que fazem sem pedir nada em troca. Aqui nós estamos, ó Deus, para poder servir, para poder fazer, para poder cooperar, para poder ajudar, para poder investir, para poder, Senhor, ó Deus, semear na vida daqueles que são de Deus. Que o Senhor nos dá o discernimento, a direção, o Senhor, direcionamento para assim fazer tudo conforme a tua vontade, assim como essa mulher fez, assim como o homem de Deus, o profeta Eliseu fez, Senhor. Nos usa, Senhor, na face dessa terra. Nos dá esse equilíbrio como essa mulher, Senhor, teve esse equilíbrio, esse discernimento, essa temperança. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, que o Senhor venha nesta manhã, nesse momento. Eu não sei em que momento essa pessoa vai ouvir dessa mensagem, a palavra do Senhor para esta vida, para este lar, que o Senhor venha agir em nós, Senhor, nesse momento, descendo sobre nós o revestimento, a unção de Deus, aleluia, que o Senhor venha descendo sobre nós, Senhor, da tua virtude, do teu poder, e agindo em nós, nos curando de toda e qualquer enfermidade, nos libertando de tudo aquilo que é impuro, Senhor, daquilo que nos escraviza, daquilo que nos aprisiona, ó Deus, nos salvando, nos livrando dos perigos, meu Deus, dos acidentes, dos vícios, nos livrando, Senhor, das manias, dos costumes errados. Ó Deus, que o Senhor venha nos libertando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, que o Senhor venha nos salvando, Senhor, nos salvando, nos colocando no teu aprisco, como ovelhas, Senhor, protegidas pelo bom pastor. Pai, nós sabemos que nada nos faltará, porque o bom pastor cuida de nós como um rebanho de ovelhas que vão morar no céu. Ó Senhor, nos ajuda a romper em fé a cada dia. Pai, eu oro, Senhor, ó Deus, unindo a minha fé com a fé de cada um que aqui está, para que o Senhor venha abençoar este lar, esta vida, essa família, o trabalho, das obras, das mãos do teu povo, Senhor. Que o Senhor venha a continuar a fortalecendo, a ajudando pelo teu Espírito Santo, a estarmos juntos nessa caminhada, Senhor, para que nós venhamos a ser direcionados a cada dia pela Tua palavra, pelo poder da Tua presença, do Teu Espírito Santo, e vivendo, Senhor, recebendo das vitórias que vêm do alto sobre a nossa vida, para a glória de Deus. Assim nós oramos, te agradecendo, Senhor, ó Deus,
por esses momentos, intercedendo por cada pedido de oração, por cada nome que está nesse caderno de oração. Senhor, Tu conheces, Tu sabes, Senhor. Tu sabes quem está aqui, Senhor, ó Deus, que foi colocado o Seu nome escrito aqui em oração. Pai, para que o Senhor venha agir conforme a Tua vontade, seja libertação, salvação de almas, cura divina. Meu Deus, cumpra a Tua vontade e Teu querer, mas nós oramos para que o Senhor venha dar força, para que o Senhor venha fortalecer. Tu conhece cada vida, o deitar e o levantar de cada um. Tu sabe da necessidade, nós oramos intercedendo por eles, aqueles que não têm força, Senhor. Tu és poderoso para levantar o caído e dar força ao cansado. Nós intercedemos por cada nome, por cada pedido de oração, Senhor. Cada nome nos comentários, por cada vida que aqui está, Senhor, juntamente comigo, intercedendo e orando. E assim, Senhor, eu oro pedindo, ó Deus, unindo a minha fé com a fé de cada um, para que o Senhor venha agir na vida de cada um que aqui está, Senhor, acompanhando comigo, Senhor. Ó, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, os Teus feitos, e o que o Senhor já fez, o que o Senhor está fazendo na nossa vida e o que o Senhor fará. Nós iremos juntos, Senhor, ó Deus, nessa embarcação, nessa arca, aleluia, como a arca de Noé, para assim, ó Deus, podemos desfrutar das bênçãos celestiais, da vida eterna, para a glória de Deus. Assim nós oramos, crendo, te agradecendo, pedindo a Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você que entrou no meio, no final, volte o vídeo, volte e deguste a palavra do começo. Coma tudo, receba tudo que o Senhor te entregou, não perca nada. Amém? Porque é semente para que possamos frutificar para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um ótimo dia, um dia de bênção, de vitória, de livramentos, de cumprimentos de promessa sobre a sua vida, para a glória de Deus. Amém.